Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, vamos direto ao ponto. A ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, mente descaradamente. A ANTRA fez um post lá no Instagram, dizendo várias coisas, fazendo várias acusações a gays, e eu vou aqui refutar todas essas acusações. Bom, a ANTRA começa dizendo o seguinte, vou ler aqui para vocês, tá? O narcisismo da nossa branquitude é tão palpável e presente, né, meninas? Bom, primeiro vamos falar dessa tal de branquitude, que é uma tática que a ANTRA está usando para misturar as coisas, né? Então tá jogando aí com o racismo, usando o racismo como espantalho, que já é uma cretinice, né? E não tem nada a ver com branquitude, não tem nada a ver com racismo. As denúncias que gays estão fazendo em relação às travestis e às transexuais que usam de homofobia recreativa não tem nada a ver com cor de pele, até porque muitas dessas pessoas são negras, né? Então essas acusações, essas denúncias, elas não vêm apenas de pessoas brancas, de gays brancos, como quer fazer crer a ANTRA. Não, senhor. Então, assim, o racismo não tem nada a ver com essa história, ok? Parem de ficar usando negros e racismo como espantalho. E aí a ANTRA continua, diz o seguinte: hoje soube que tem algumas homossexuais brancas e cis defendendo veementemente que a Linda Quebrada é gayfóbica, porque, como todas as travestis, ela debocha de iagues, gay ao contrário, cis, com toda a ironia característica da transvestilidade. Bom, vamos lá. Aqui, novamente, tem essa tática de usar mulher como fator desqualificador, né? Então, eles tratam gays, homens gays, no feminino como deboche e usando o feminino como se fosse uma coisa menor. Ah, mas elas se consideram mulheres, mas elas se consideram mulheres superiores às mulheres que elas chamam de cis. Elas se consideram mais mulheres, né? Então elas usam o feminino como deboche, sim. Como se ser mulher fosse um fator, né, inferiorizante. É triste, né? É triste. E ainda dizem que toda a travesti, elas aqui estão colocando como todas, são debochadas e são irônicas, né? Que é uma característica da travestilidade. Quer dizer, então toda travesti é irônica e debochada. Não sou eu que estou dizendo, é a ANTRA que disse isso, não eu. Aí a ANTRA novamente usa a questão do racismo quando diz o seguinte: percebo como a branquitude funciona com esse viés psicológico de confirmação tão irredutível que uma parte da população cis branca de gays está convencida de que essa gayfobia é real e está sendo protagonizada por pessoas duplamente vítimas de genocídio em nosso país. Bom, como eu falei, a branquitude, né, está sendo usada aqui, o racismo, o fator racismo está sendo usado como espantalho, negros sendo usado como token da ANTRA. Não tem absolutamente nada a ver, porque, como eu já disse, algumas das pessoas que denunciam essa gayfobia clara e óbvia também são pessoas negras. Bom, e por que eu digo que a gayfobia é clara e óbvia? Porque são memes e piadas que são gayfóbicas mesmo, né? Gayfobia, no caso, seria aquele tipo de homofobia que é direcionada a gays, né? A homens gays. Então, é muito clara quando, por exemplo, Linda Quebrada, num dos seus vários posts gayfóbicos, que a equipe dela muito rapidamente decidiu apagar antes dela entrar no BBB, para vocês verem como eles mesmos acham que aquelas postagens estão bem erradas. Então tem uma postagem que eu já coloquei aqui, inclusive, que eu já denunciei aqui, que ela diz 3 coisas que me irritam: viado, gay e boiola.
e homossexual, sei lá, uma dessas bobagens, né? Se utilizando de palavras ofensivas a homossexuais. E outras piadas, né? E outras se dizendo homofóbica mesmo, achando isso muito engraçado. Bom, então esse tipo de coisa sim entra. É sim gayfobia. Ah, mas é só brincadeira, não interessa. Quem decide somos nós, se é brincadeira ou não. Né? Quem decide somos nós. E isso não é brincadeira, não, porque esse tipo de discurso é só brincadeira também é usado quando se usa o termo traveco. Quando as pessoas brincam, né, de chamar travestis e mulheres trans de traveco, eles também dizem que é brincadeira. Por que na hora de vocês não é brincadeira e na nossa hora é e vocês mesmos fazem? Bom, e continua. Segundo os dossiês anuais da ANTRA oficial, as travestis negras são as maiores vítimas de transfeminicídio, o que nos aponta como essa é mais uma violência articulada ao genocídio da população negra como um todo. Bom, esses dossiês, eles são baseados no ouvir dizer. Para começo de conversa, não existem dados oficiais. A ANTRA até tentou uma vez aí dizer que esses dados vinham do IBGE e o IBGE muito rapidamente fez questão de desmentir a ANTRA, dizendo que nunca forneceu esses dados porque essas pesquisas nunca foram feitas. Então ainda tem mais essa, né? A ANTRA mente descaradamente mesmo. E aqui dizendo que mulheres negras... Eu até acredito que sejam, tá? Eu não duvido não, eu até acredito que sejam, mas não existem dados oficiais não, viu, dona ANTRA? Né? Não existem não. Agora tem uma coisa muito engraçada nisso tudo, que é o seguinte, esse tal genocídio de mulheres trans e principalmente de mulheres trans pretas, de travestis pretas, é provocado por quem mesmo? ANTRA. Responde aí. Respondam quem são os autores desse genocídio. A ANTRA não responde, aliás, a ANTRA bloqueia quem pergunta, mas eu respondo. São homens heterossexuais, brancos ou negros, não interessa. São homens heterossexuais. Por que não fazem deboche com homens heterossexuais? Por que não fazem piadinhas com homens heterossexuais? Por que não denunciam esses homens heterossexuais? Curioso, né? Porque na hora de debochar de gays fazem. Usam piadinhas, acusações mil, mas há homens heterossexuais nenhuma piadinha. Que curioso, né, ANTRA? E a ANTRA continua, vamos lá. Isto não é uma disputa de quem sofre mais. É um fato. Travestis negras, principalmente, ocupam um lugar historicamente construído com forte colaboração de homens gays cis brancos, de profunda opressão e precariedade. Bom, apesar de dizer que não é disputa de quem sofre mais, é a Olimpíada de opressão, sim, porque logo depois vem com essa, né, de que travestis negras, e principalmente negras, né, ocupam esse lugar historicamente construído, agora com a colaboração de homens gays cis brancos. E qual seria essa colaboração, ANTRA? Me diga aí qual é essa colaboração na profunda opressão e precariedade, né, que sofrem as travestis, principalmente as travestis negras. Qual é a participação de gays brancos nisso? Interessante que, mais uma vez, a ANTRA sequer cogita falar de homens heterossexuais, que são, na verdade, quem mata travestis nas esquinas, num viés ali, né, num contexto, aliás, de prostituição. São essas travestis que morrem. Aliás, não só heterossexuais, homens, né, que matam essas travestis. Também tem as outras travestis que fazem cafetinagem com essas travestis que estão ali na rua, né, ANTRA? Mas disso a ANTRA não fala, da cafetinagem promovida por outras travestis. A ANTRA, curiosamente, não fala, não faz esse tipo de denúncia, né? Mas se a gente procurar lá no Google travesti e cafetinagem, a gente encontra até CPI. Que coisa, né, ANTRA? Um
A Antra não fala sobre isso, sobre as cafetinas travestis que aliciam jovens lá dos interiores das cidades paupérrimas, trazem para as capitais, para as cidades grandes, injetam silicones nesses jovens, dão roupa, produzem essas pessoas para a prostituição e essas pessoas acabam se tornando reféns dessas quadrilhas de cafetinas, inclusive em cárcere privado. Várias já foram libertadas, várias travestis cafetinas já foram presas. Curiosamente, a Antra não fala disso. Mas eu gostaria de saber, viu, Antra, qual é a nossa participação nisso? Bom, e continua, né? A Antra continua dizendo: não existe a possibilidade dessa população produzir ou promover qualquer forma de opressão contra pessoas que estão justamente num lugar de acesso e privilégio em relação a ela, pois toda e qualquer pessoa pode produzir opressão sobre a outra, basta ela querer. A prova está aí. Travesti aliciando outra travesti, traficando outras travestis como escravas sexuais. A gente pode perceber que isso é claramente possível, sim, sabe, Antra? É possível. Que tristeza, né, Antra? E aí a Antra fecha da seguinte forma: o deboche, neste caso, é realmente só um deboche e não uma violência recreativa. Pois sim, Antra, é violência recreativa, sim. É homofobia recreativa, sim. É gayfobia recreativa, sim. Sabe? É preconceito recreativo, sim. Não é o agressor quem decide, Antra. Quem decide é a vítima da agressão, né? Se fosse assim, vocês imaginem o cenário, né? O cara vai lá contratar os serviços sexuais de uma travesti que esteja se prostituindo e ele, ao final do programa, não só não paga a travesti, como ainda a agride fisicamente. Quem decide que foi agressão? O agressor ou a vítima? Quem decide que foi agredida? É o agressor ou é a vítima? É a vítima, né, Antra? Então, nesse caso, também continua sendo a vítima, sabe? Não são 2 pesos e 2 medidas, não, até porque, Antra, a lei, ela não prevê esse tipo de coisa. A lei é para todo mundo, a lei trata todo mundo igualzinho. Então, não, querida, não são vocês que decidem se isso é uma agressão ou não, se o gay tem que se sentir ofendido ou não. A gente é que decide, porque fomos nós que recebemos. Fomos nós que fomos vítimas do deboche, como vocês mesmos dizem. Então é a gente que decide se a gente vai ficar ofendido ou não. Sabe, Antra? Mas eu vou continuar, viu, Antra, cobrando. Bom, para fechar também, o que a gente conclui, gente, é que a Antra, ela se acha tão superior que se acha superior a críticas. Todas essas travestis se acham assim, superiores, imunes à crítica, né? Elas acham que elas têm salvo-conduto para ofender quem elas quiserem. Só que não, viu, Antra? A gente não vai ser ofendido assim, não. Alguns realmente são e acham graça. Sabe aqueles gays com baixa autoestima e sem conhecimento nenhum de sua história, sem um mínimo, um pingo de dignidade e orgulho próprio? Esses sim. Esses podem até achar graça quando são ofendidos, né? Podem achar graça com esse deboche. Mas muita gente não. Eu, inclusive, não acho graça nenhuma. E vou denunciar sempre. E esse tipo de postagem é mais um tiro no pé, porque agora eu quero saber qual foi a contribuição que gays tiveram e têm, né, com essa tal opressão, com esse tal genocídio de travesti. E por que a Antra não fala nada sobre as travestis cafetinas, sobre essa cafetinagem? Por que a Antra não fala disso? Vamos cobrar sim. Bom, gente, era isso. Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo e não adianta querer me cancelar não, que não tem cancelamento certo. Era isso e até amanhã.